Tá bom. Então, eu vou... Vocês querem falar alguma coisinha antes da gente começar a apresentação? Eu devo falar alguns minutos sozinha nos slides. Nenhuma dúvida? Pergunta? Tá. Então, vamos lá. Vamos para a nossa apresentação. Todos veem a tela cheia? Sim. Sim, então tá bom. Vamos começar. Então, Matheus já está gravando? Ele falou que sim. Ele disse que sim? Tá bom. Então, vamos lá. Hoje, então, no nosso ciclo formativo de cinema, meio ambiente e cidadania para professores da educação básica. Parece que travou. Nós partimos, né, de alguns conceitos e algumas atividades nas aulas anteriores que falavam de como a educação ambiental crítica pode ser pensada e pode ser trabalhada, né, no nosso grupo de trabalho. Podem ser nossos estudantes, podem ser os professores com quem a gente trabalha, podem ser os nossos alunos da universidade, né, os alunos de pós-graduação, pode ser numa empresa, pode ser numa fábrica, pode ser num parque. Então, a educação ambiental é bastante abrangente. Aqui nesse ciclo formativo, a gente tem falado de educação ambiental mais voltada às escolas, aos estudantes da educação básica, porque quando pensamos esse curso, né, apresentamos lá para ser fomentado pela Lei Aldir Blanc, nós pensamos em atingir esse público-alvo, né, que são os professores da educação básica. E aí nós pensamos assim, olha, numa educação ambiental, né, que a gente já realizou ou gostaria de realizar, será que a gente já considerou, né, esse ciclo de Gibbs que foi falado, foi trazido em momentos anteriores para a gente, né, para atingir o máximo possível, né, e sensibilizar, atingir o máximo possível de pessoas, né, no território, sensibilizar. Então, a gente falou um pouquinho aqui no curso, né, sobre isso, e a gente volta a falar, então, qual foi, né, ou qual seria a situação que nós queremos discutir, né? Então, na verdade, a gente vai chamar isso de, em geral, né, no Brasil, a gente vai chamar isso de problema. Então, qual é o problema que a gente coloca, né, numa situação de educação ambiental? Porque um problema, uma situação, não quer dizer que nós estamos falando em algo negativo, né? Falar numa situação, levantar uma questão é algo que nos leva a uma reflexão, nos leva a um momento, ou alguns momentos coletivos, né? Buscando o que envolve aquela situação, se ela é problemática, se ela não é problemática, como ela pode ser melhorada, como ela pode ser trabalhada. E aí, então, a gente vai trazer para a nossa coletividade, né, a possibilidade dela se expressar com sentimentos, com percepções, né, para o grupo. E esses sentimentos e percepções, a gente sabe que a arte é uma grande aliada, né, dessa exposição de sentimentos e percepções. Então, é bem interessante que a gente trabalhe com a arte, né, a gente possa pedir para que as pessoas dramatizem, pedir que as pessoas desenhem, pedir que as pessoas façam um filme, façam um podcast, façam uma entrevista, ou façam um texto, uma poesia, alguma coisa que coloque esses sentimentos para fora, né?
Perguntar, olha, então disso tudo que você está sentindo, disso tudo que você está levantando, o que funcionou, o que funciona, o que poderia funcionar melhor, né? Em que situação que a gente está aqui nessa questão que a gente está levantando, nessa questão ambiental que a gente está levantando, o que já funciona e o que poderia funcionar melhor. E quais as possíveis causas dessa situação, né? Por que, por exemplo, a gente tem uma situação excelente, né? Por exemplo, a gente tem um desvio do aterro de uma grande porcentagem, né, dos resíduos naquela escola. Quais as possíveis causas dessa situação? Quer dizer, por que é que hoje essa escola ela separa seu lixo, ela destina para cooperativas, ela destina para compostagem. Que causou essa boa situação, né? Ou responder outras questões que venham a partir da situação colocada. Quais aprendizados esse processo traz? Então, pensando numa escola que separa seu lixo, que destina seu lixo, que aprendizados esse processo traz? Será que a gente pode, então, levantando esses aprendizados, a gente pode ampliar essas ações para a própria escola ou para as escolas do entorno, ou para a comunidade do entorno, ou num artigo, numa publicização em rede social, né? Então, levantar esses aprendizados. Olha, isso está acontecendo porque houve um projeto, esse projeto foi pensado e desenvolvido por tais pessoas, por tal coletivo, né? E que mudanças ou melhorias você faria, né, em relação a isso. Então, tudo que está bom sempre pode melhorar, não é verdade? Ou está bom, mas pode receber uma mudança. Então, essas perguntas, gente, precisam ser feitas lá na escola de vocês a partir de agora, com um grupo de professores, com um grupo de pessoas da comunidade, ou com um grupo de alunos, ou com um grupo misto, ou no conselho de escola. A gente precisa levantar um problema. Por quê? Porque vai ser a partir deste problema que, ao longo desse curso, que são as próximas 4 aulas só que a gente vai preparar o nosso plano de ação, né? Então, para preparar o nosso plano de ação e depois publicar na plataforma do Planeta na Escola, é necessário que a gente tenha essa questão e tenha todos esses elementos que vão ser gerados a partir dessa questão, né? Bem, mas vocês não vão escrever esse projeto do nada, né? Vocês vão escrever esse projeto a partir do que a gente já falou de cidadania, de cidadania planetária, a partir do que a gente já falou de educação ambiental crítica, a partir do que a gente já falou da possibilidade do uso do cinema, do uso dos textos do cinema, do uso dos próprios elementos que compõem, né, que produzem um cinema, que produzem um filme, né? Então, tudo isso que a gente viu nas atividades e nos encontros anteriores, a gente vai utilizar, né? A gente vai revisitar isso tudo e vai pensar, bem, como é então que eu vou fazer para levantar essa pergunta, essa questão, né, que vai dar origem ao meu projeto e que vai dar origem à minha publicação na plataforma Planeta na Escola, que está se transformando, né, paulatinamente numa rede de educadores ambientais. Bem, hoje, para compor né, todo esse grupo de elementos que a gente traz nesse ciclo formativo, a gente vai falar de metodologias ativas. Não que a gente não tenha falado de metodologias ativas em outros momentos, porque sempre que estamos falando de educação ambiental crítica, estamos falando de uma ação, né, pedagógica que com certeza é ativa. Não entendemos na educação ambiental crítica a possibilidade, não entendemos que há possibilidade de o professor estar falando,
para aquele grupo, para aquela sociedade, para aquela região. Pode ser uma escola urbana, pode ser uma escola rural, pode ser uma escola indígena, pode ser uma escola quilombola, pode ser uma escola pequena, uma escola grande, né? Uma escola que há participação, que não há participação, mas quando a gente vai falar de educação ambiental, certamente nós precisamos falar a partir do olhar do estudante, a partir do olhar daquele que é o membro daquela comunidade com a qual a gente está trabalhando. Então, por isso, ativa, metodologias ativas, que é a atividade do professor, daquele que está atuando como educador ambiental, mas a atividade simultânea daquele que está ali também em situação de educação ambiental e que não é o educador propriamente dito, né? Então, as metodologias ativas são estratégias de ensino que colocam o estudante no centro do processo de aprendizagem, promovendo sua participação ativa, autonomia e o desenvolvimento do pensamento crítico dele. Então, é educação ambiental crítica. Então, ele tem que participar ativamente, ele tem que participar com autonomia e ele tem que ter o desenvolvimento do pensamento crítico dele, né? Senão, a educação ambiental crítica, que é aquela que a gente quer, por meio da qual a gente quer verificar questões positivas e negativas e ampliar, né, o alcance do nosso trabalho, das nossas ações, para uma mudança significativa naquela comunidade, naquele território ou no próprio país, no mundo, dependendo das questões que a gente coloca. Então, ao invés de receber informações, o estudante pesquisa, experimenta, debate, constrói conhecimentos e interação com os colegas e com o território. Para Almeida e Ferraro Júnior, de 2018, desculpa, e vocês vão encontrar esses autores lá nas nossas listas, né, de autores no nosso curso, nos encontros assíncronos. Então, todos esses autores trazidos aqui vão aparecer lá, né, para a gente revisitar, se necessário. Então, eles dizem assim, Almeida e Ferraro Júnior: metodologias ativas buscam romper com o ensino tradicional, incentivando o protagonismo do estudante e a aprendizagem significativa. Sim. Bom, uma metodologia ativa, gente. Paulo Freire, lá nos idos dos anos 70, ele propôs, né, essa metodologia chamada Círculo de Cultura, por ser uma metodologia participativa. Paulo Freire não entendia que ele pretendia, né, alfabetizar adultos num curto espaço de tempo, e ele o fez. Ele não entendia que alguma educação pode ser feita sem o diálogo, né? Então, cabe muito bem esse círculo de cultura aqui nas nossas metodologias ativas, ou como uma estratégia, né, para ensinar educação ambiental. A gente não ensina educação ambiental, para a gente fazer educação ambiental, né? Que valoriza o diálogo, o respeito aos saberes dos participantes e a construção coletiva do conhecimento. Tem que ser um espaço horizontal, assim como tem que ser a escola, né? O gestor da escola, junto com quem faz parte das atividades de culinária, junto com o professor, junto com quem faz as atividades de limpeza, junto com os pais e a comunidade que estão ali formando os conselhos de escola, as associações de pais e mestres, né? Os estudantes, a comunidade. Então, tem que ser um espaço horizontal, sem hierarquia, né? Uma escola pública, a pública mesmo, né, por força de lei, ela não pode ser vertical, ela não é verticalizada, né? Ela tem que ser horizontal. Então, o círculo de cultura, ele cabe muito bem, porque ali no círculo de cultura, você vai ter todas as pessoas dialogando e todas as pessoas se colocando, né?
E sempre lembrando que partimos do KIPS, né, para trazermos as questões e desenvolvermos a nossa metodologia. O Círculo de Cultura do Paulo Freire, ele parte das experiências e da realidade dos participantes, né? Então, não é ouvir por ouvir. O Círculo de Cultura, ele vai realmente valorizar, ele vai realmente legitimar aqueles participantes, né? Então, por exemplo, a gente tem uma comunidade quilombola que está sofrendo um problema de falta de consumo de peixe, porque sempre houve peixe naquela comunidade, sempre pescaram e agora as suas experiências culinárias ou a sua cultura culinária está se modificando, não é mais à base de peixe, porque o rio está poluído, porque tem contaminação de minerais, né, de problema de garimpo, tem outras contaminações ali, ou os peixes morrem por outras questões, também de ordem ambiental, né, e aí a cultura deles mudou. Só que a gente só tem como saber do que realmente está acontecendo nesse miúdo, se essas experiências e essa realidade dos participantes vier. Porque se a gente disser assim, olha, os peixes são importantes e a gente não pode poluir, porque senão os peixes morrem, a gente vai perder o nosso grupo, né? A gente vai perder o nosso grupo porque o nosso grupo sabe muito bem disso. Ele quer mostrar a experiência dele, ele quer dizer o que está acontecendo, para que ele possa, a partir do nosso conhecimento, a partir do conhecimento científico que nós, educadores, trazemos, ele vá ampliando o seu pensamento crítico, ele vai buscando elementos junto com a gente na ancestralidade, buscando elementos na próprio momento presente, que ele possa prospectar o futuro a partir daquilo que a gente traz. Olha, é possível isso, é possível aquilo, dá para descontaminar, dá para tirar essa fábrica daqui, dá para tirar esse veneno do agro daqui, dá para fazer um jardim eu esqueci agora, é um jardim que manda a água, né, que absorve, que drena a água aqui nessa cidade, então fazer esse jardim de chuva, que a gente chama, lembrei. E aí ele vai tendo protagonismo, né? Ele vai sendo o protagonismo da sua própria história. E aí eu ouso dizer, né, que quando a gente traz Paulo Freire com seu círculo de cultura como primeira estratégia das nossas metodologias ativas, a gente está dizendo que a educação precisa ser assim, né? A educação como um todo, né? Principalmente hoje, quando a gente fala em facilidade de obtenção de conhecimento sistematizado, né, por meio da inteligência artificial, por meio da internet simples, por meio de livros, de tantas coisas que estão aí disponíveis o tempo todo, e que há pouquíssimo tempo não era tão fácil assim, a gente está dizendo o quê? Está dizendo que a gente não pode mais chegar numa escola como educador, seja educador ambiental ou não, e simplesmente falar dos conceitos, assim como eu estou falando aqui agora com vocês, né? E falando dos conceitos, e as pessoas vão ouvindo. Então, esse tipo de abordagem que eu estou fazendo agora com vocês foi escolhida aqui porque é um curso que tem momentos síncronos, momentos assíncronos, a gente não sabia exatamente quantas pessoas iam participar, então, se fosse uma quantidade muito grande, ficaria bastante difícil a gente fazer grandes debates aqui, mas eu confesso para vocês que me incomoda bastante eu ter preparado todo esse material ao invés de preparar debates e preparar estudos coletivos com vocês aqui.
né? Quem sabe, numa outra oportunidade, né, num outro ciclo formativo, eu faço um pouco diferente, porque eu realmente acredito que, a partir do momento que a gente traz a possibilidade do educador e dos estudantes e da comunidade no território interagirem horizontalmente com o apoio daquilo que é realidade, daquilo que está posto ali na sociedade, no ambiente, e da ciência que é produzida para e passo, né? A ciência está sendo produzida e está sendo publicada o tempo todo, às vezes a ciência demora, o resultado da ciência demora um pouco para chegar aqui na realidade, mas o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento sistematizado da ciência e a realidade precisam dialogar o tempo todo, até para que esse conhecimento sistematizado das universidades, dos centros de pesquisa, cheguem mais rápido aos locais, né? Porque quanto mais rápido, mais fácil, mais próximo o diálogo, mais ligeira, né? É a nossa percepção do que está acontecendo e da elaboração de projetos de pesquisa para tentar formar, né, conceitos e a própria ciência para algumas coisas. Então, o Círculo de Cultura é um instrumento potente para debater questões socioambientais no território. Então, ele dizia assim, Paulo Freire, ninguém educa ninguém. Ninguém se educa sozinho. Os homens se educam em comunhão. Bem, um outro potente trabalho, né, com educação ambiental são os projetos territoriais. Os projetos territoriais são propostas educativas que partem da realidade e das demandas do território onde a escola está inserida. Recentemente, no encontro passado, eu disse para vocês sobre a gente fazer um mapa, né, da região, pode ser um mapa em 3D, pode ser um mapa com desenhos, né? Então, eu tenho lá uma região, tenho Santa Catarina. Em Santa Catarina, eu tenho uma problemática grave lá, com a especulação imobiliária. E aí eu parto daquela realidade da especulação imobiliária, parto das demandas do território, né, daquele local onde eu estou fazendo o trabalho com os estudantes, e eu vou trabalhando com eles no incentivo, né, no diálogo entre eles, que são a própria comunidade, né, que são os meus estudantes, com a comunidade ampliada, e buscando fazer uma intervenção concreta naquele local, ou naquela qualidade de vida, né? Que qualidade de vida a gente está conseguindo para aquele local que tem uma quantidade cada vez maior de prédios e de edificações no local onde a gente está, e o que isso pode causar, o que já vem causando, como fazer para melhorar isso, né? Então, tudo, por mais complexo que pareça, tudo é problema ambiental. Todos os problemas ambientais têm a mesma importância dentro de uma escola, e a gente precisa ver qual é o que está sendo chamando mais atenção, está sendo mais complicado para aquela comunidade, e trabalhar as questões práticas, as questões científicas, as questões de longo prazo, as questões de possibilidades, né? E sempre articulando a escola, as famílias e os outros atores do território. Então, o Layargues e o Lima falam o seguinte, que educar a partir do território é educar para a transformação social e ambiental.
né? E é por isso que desde muito no início desse trabalho com vocês, eu tenho falado, olha, vamos para o território, vamos ver o que tem no território, né? O que tem no território intraescolar e o que tem no território extraescolar. Mas, em geral, quando a gente está falando de território, a gente está falando do território mesmo, né? Que rio é esse que passa aqui atrás? Que rio é esse que passava aqui atrás? Como era o ar antes? Como eram as relações? Melhorou? Piorou? O estado de atenção dessas pessoas com as questões ambientais, né? Com as mudanças climáticas, trouxeram ou não trouxeram alguma coisa? Então, são perguntas que nós, educadores, temos que ter a partir de uma observação atenta do território onde nós estamos trabalhando, temos que ter essas perguntas dentro da gente, pulsando, para que quando a gente for trabalhar com os nossos estudantes, eles tragam o próprio território para dentro da escola. Parece que isso que eu estou falando é chover no molhado, né? Parece que, poxa vida, mas Gláucia é a sexta aula, e é a sexta aula que ela fala as mesmas coisas, né? Tem que trazer o território, tem que trazer o território. Mas qualquer coisa que a gente for falar em termos de educação ambiental, crítica, a gente necessariamente a gente está descartando a aula bancária. A gente está descartando uma aula que a gente vai para a lousa, ou que a gente vai para o computador, ou que a gente vai para algum lugar despejar informações sobre, era 1,5 que tinha que aumentar a temperatura, aumentou mais de 1,5. Tudo bem, a gente vai falar desse 1,5 de aumento da temperatura, mas a gente não vai passar essa informação para ele passar lá na frente numa prova ou num papel. Esse 1,5 de aumento da temperatura do planeta, que está num determinado documento, pode ser tratado, o documento pode ser trazido, mas o mais importante é que a gente saiba que naquele território existem questões ambientais e que essas questões ambientais precisam ser levantadas, melhoradas, eliminadas, mitigadas. Alguma coisa tem que ser feita ali, mas a partir do território e não a partir de conceitos abstratos e para muita gente e colocados simplesmente, né? Uma outra metodologia ativa que eu trago para vocês são as oficinas práticas. As oficinas práticas são espaços educativos em que o conhecimento se constrói por meio da experimentação, da ação e da reflexão sobre a prática. Então, essas oficinas, elas vão ajudar lá o que o Paulo Freire falava. Elas vão fazer com que eles sejam protagonistas, ou seja, que eles assumam o papel principal, que os estudantes assumam o papel principal, né, dentro daquela coletividade, né? Não seja o educador o papel principal, não seja o conhecimento o papel principal, mas quem assume o papel principal, quem tem o protagonismo, é o estudante. Articulando teoria e prática de forma concreta e significativa, permitindo aprender fazendo, testando e adaptando soluções, e são ideais para abordar temas como meio ambiente, território e mudanças climáticas. Um exemplo que eu vou retomar do encontro passado é aquele que eu falei para vocês do pluviômetro, né? O pluviômetro, o CEMADEM foi para as escolas e fez oficinas práticas de elaboração de pluviômetros com garrafa PET. Os pluviômetros, coisas simples, falaram que era pluviômetro, falaram que era chuva, qual era a importância daquele pluviômetro para as questões de mudanças climáticas, para as questões dos desastres. Todos tiveram seus pluviômetros, colocaram na escola, alguns colocaram nas suas casas, e quando houve o problema, né, da possibilidade de alagamento, eles salvaram, esses estudantes da escola pública de ensino fundamental, salvaram vidas, né, com esses pluviômetros. Então, é isso que eu coloquei aqui, ó, são ideais para abordar temas como meio ambiente, território e mudanças climáticas.
não tem só pluviômetro, vocês sabem, né? A gente pode medir vento, né? Olhar o vento, a gente pode fazer tantas outras coisas, dependendo das características, né? Do território que a gente tem. Tem que olhar. É assim, também é assim para matemática, história, geografia, inglês e educação física. E desculpa aí se eu não falei todas as áreas, mas língua portuguesa. Hoje, a gente não fala mais em transmitir conhecimento, a gente fala em trazer para dentro da unidade educacional o conhecimento elaborado pela humanidade ao longo da história da humanidade, junto com o conhecimento que aquele estudante tem, que aquela sociedade tem, que aquele território tem, e junto com os seus problemas e as suas delícias, né? Então, favorece um vínculo com o território, incentiva o cuidado, incentiva a transformação socioambiental, sempre que a gente traz para os nossos estudantes aquilo que para eles é muito caro, que é a própria vida deles, que é a própria casa deles, que é a rua onde eles moram, que é o espaço onde eles estão, né? Uma outra estratégia que das metodologias ativas também é a aprendizagem baseada em problemas e projetos, que é a ABP. Essa é uma estratégia em que o aprendizado se constrói a partir da investigação e resolução de problemas reais e contextualizados. É mais ou menos como o item anterior, né, que estimula o pensamento crítico e autonomia, que promove a pesquisa, a colaboração, o debate, que relaciona o conhecimento acadêmico com situações concretas, e é também ideal para trabalhar questões ambientais no território e estimular soluções criativas. Então, se alguém se interessa por trabalhar com aprendizagem baseada em problemas e projetos, precisa procurar a bibliografia, né? Tem várias referências a respeito de ABP, e ver quais são os tópicos, né, para a gente fazer com os estudantes um projeto realmente de pesquisa. É mais ou menos como a gente faz na universidade. Então, nós temos um problema, né? Então, por exemplo, o meu problema da minha última pesquisa era entender como a equidade e a sustentabilidade estavam colocadas, né, nas entrelinhas ou não, ou abertamente, num curso de educação ambiental. Então, como que essa equidade e essa sustentabilidade vinham em forma do quê? Né? Então, esse era meu problema. E aí, a partir desse meu problema, eu fui construindo o meu projeto. E aí, vocês também, quando vocês vão para a pós-graduação ou quando vão fazer um TCC, é a mesma coisa. Tudo surge de um problema. Então, eu tenho uma pergunta. A pergunta é: qual é a relação desse curso com equidade e sustentabilidade? Como isso se relaciona com a prática desses professores na escola? Essa era a minha pergunta. Aí o meu projeto. Então, qual que é o objetivo do meu projeto? O objetivo é esse. Qual é a minha hipótese? Bom, a minha hipótese é que esses itens, essas categorias, sustentabilidade e equidade, estão postas em algumas atividades, em alguns textos, e realmente fazem com que o professor compreenda. E o que vai acontecer? Vai acontecer isso, olha, eu vou atrás deste texto, eu vou atrás dessas pessoas, vou tentar fazer uma entrevista, vou pegar toda a documentação a respeito disso. Então, aí é o que eu vou chamar ali de metodologia, né? Que método, que metodologia que eu vou utilizar. Então, é a mesma coisa com os estudantes. Tem um problema, faz uma pergunta e faz um projeto dizendo o que vai acontecer, como vai acontecer e em que momento vai acontecer e como eu vou apresentar,
né? Uma estratégia relativamente nova, mais o nome que é novo, que é a gamificação. A gamificação, ela aplica elementos de jogos em contextos educativos, tornando o aprendizado mais envolvente e motivador. A gamificação estimula o engajamento, estimula a participação, introduz desafios, recompensas, feedbacks constantes. Potencializa o interesse por temas complexos como meio ambiente e clima. Pode ser adaptada a jogos educativos sobre sustentabilidade e território. Então, a gamificação é o que a gente tem visto em alguns materiais didáticos, especialmente aqueles que são eletrônicos, né? Que tem aqueles personagens, aí o personagem leva o estudante a buscar alguma coisa, aí ele busca, ele conseguiu um ponto, aí ele vai para o outro ponto, né? E aí tem as recompensas lá. Também tem algumas oportunidades onde a gamificação sem o computador, né? Que são jogos mesmo, tipo aquela gincana, sabe? Que a gente faz na escola, mas os assuntos são assuntos que trazem temas complexos, né? Então, por exemplo, a gente tem um que chama a dinâmica dos quatro cantos. Aí, em cada canto, tem um problema, né? E aí, à medida que o educador ambiental vai chamando os. Então, eu estou falando aqui, mas eu mesma estou falando, dinâmica dos quatro cantos é uma dinâmica, tá? Mas ela pode ser comparada com a gamificação. Tem alguns elementos da gamificação, ela não é uma atividade totalmente gamificada, mas ela tem alguns elementos quando essa dinâmica dos quatro cantos, ela faz o quê? As pessoas vão jogar, vão chegar nos quatro cantos, que tem 4 perguntas, são estimuladas a participarem, a chegarem mais rápido com as suas reflexões e com as suas produções, né? Essa dinâmica tem várias formas, né, de ser realizada, assim como tantas outras dinâmicas. A gente pode pôr um desafio maior, um desafio menor, sempre pensando que quando a gente fala em jogos eletrônicos, né, para crianças e adolescentes, até mesmo para adultos, a gente está falando em algo que tem o seu lado bom e o seu lado não tão bom assim, né? Tomar muito cuidado, porque a gente pode, numa tentativa de gamificar e de fazer bastante interessante e alegre a nossa atividade, a gente pode levar uma competição que não salutar e que não vai trazer o benefício que a gente quer em relação à transformação ambiental, em relação ao aprendizado, em relação à elaboração e desenvolvimento de projetos na comunidade, ao protagonismo, e sim fazer uma atividade que vai levar simplesmente a uma competição, né? Coisa que a gente já está eliminando da escola há bastante tempo. Então, tomar muito cuidado e, se tiverem interesse em usar a gamificação, vale muito a pena, é muito legal, está em alta, está cada vez mais sendo utilizada em locais e portadores diferentes, mas tem que ser feito com muita cautela e com muito estudo. Uma outra estratégia da metodologia, que também é metodologia ativa, né, do campo das metodologias ativas, é a sala de aula invertida. Na sala de aula invertida, o estudante se apropria do conteúdo previamente e a aula presencial se transforma em espaço de aplicação e reflexão. Então, como que é, né? A sala de aula invertida, o estudante ou um grupo de estudantes, ele vai
para um horário que não é o horário síncrono, né? Com toda a turma, com uma tarefa. Então, ele tem uma tarefa, qual é por exemplo, né? A tarefa de vocês para a próxima aula, este grupo aqui, ou todos os estudantes, aí depende da proposta do professor, vai estudar um determinado material que vai falar sobre a presença da Malala no mundo. E vocês têm que trazer uma proposta de trabalho aqui na escola com algum elemento relacionado com o que Malala trouxe na sua história, ou trouxe até hoje, né, na sua história. Alguma coisa aqui na escola vai ter que acontecer, uma campanha, talvez, e tal. E aí, quando esses estudantes chegam já sabendo da história da Malala, já tendo lá os seus suas ideias, né, do que desenvolver, como desenvolver com os estudantes, já pensaram anteriormente, vai ficar mais fluida a discussão na aula melhor do que se a gente for ler aquele texto no momento da aula, ou se a gente for apresentar aquele texto no momento da aula só falando. Então, a sala de aula invertida tem essa função, levar os estudantes a se apropriarem de determinado conteúdo previamente, e que lá na sala de aula, aquele conteúdo, ele vai ser levantado, ele vai ser conversado, vai ser aprofundado, né? As dúvidas serão tiradas, mas não vai ser ali que ele vai ser apresentado pela primeira vez, né? Então, ali embaixo, olha, essa metodologia transforma a sala de aula em um ambiente colaborativo de construção ativa do saber, né? Então, cada um vai construindo o seu saber e vem trazendo as suas contribuições. Bem, chegamos no momento da aula que eu passo para vocês a lista de presença, que algumas pessoas pedem antecipadamente, não tem problema nenhum, tá? E agora, antes de eu falar da instrução por pares, eu vou querer conversar um pouquinho com vocês. Só copiar aqui para pôr no chat. E eu gostaria de passar para vocês a palavra, porque ainda tem bastante coisa para a gente falar sobre metodologias ativas. Tem várias coisas para a gente apresentar ainda. Então, eu gostaria de passar a fala para vocês nesse momento e ouvir um pouquinho de vocês sobre metodologias ativas. Grace? Olá. Oi. As metodologias ativas eu sempre costumo usar mais assim, quando eles vão, depois de trabalhar o conteúdo com eles, essa sala de aula invertida eu até teria bastante interesse em trabalhar, mas assim, os jovens, eles são bem difíceis, sabe? Para eles entenderem, assim, que eles precisam ler mais, então eles querem tudo muito pronto. Então, eu busco, assim, passar um vídeo mais interessante, abrir a fala com eles, e depois eu faço a produção ou dos mapas mentais, ou também do Padlet, o Canva também eu tenho usado, algumas atividades makers, principalmente de recorte, colagem, porque apesar de estar trabalhando com o ensino médio, eu vejo que por conta desse uso excessivo, né, das teclas, da tecnologia, a coordenação motora deles ficou bem prejudicada. Um dia eu fui fazer uma dinâmica usando as massinhas para montagem de moléculas, e eu tive uma aluna que ela não conseguiu fazer as bolinhas
com a massinha e colocar a bolinha num palito de dente. Então, assim, a coordenação motora fina deles, eu vejo bem prejudicada também. E, assim, eu gosto de trabalhar os temas, e aí também sempre puxando para esse lado crítico, o porquê que as situações chegaram a esse ponto, até mesmo para ajudá-los em relação ao Enem, que eles têm a redação, então eles precisam de ter argumentos também. E muitos também querem trabalhar, fazer o vestibular para áreas ambientais, como é o caso da agronomia. Então, também, assim, para que eles entendam quais são as ações, principalmente da crise climática, que estão ocasionando diversos problemas, como que isso pode ser sanado. Como eu estou fazendo mestrado agora, que é sobre práticas agrícolas e meio ambiente, eu tenho visto assim que existem várias formas inovadoras de não usar tantos agrotóxicos, né? Usar mais os fungos, bactérias, né? Que já parte para uma área mais biológica. Até quando eu voltar para a sala de aula, daqui um mês já volto, eu pretendo levar esse conhecimento para eles, para que eles entendam que nem tudo vai precisar, né, fazer essa utilização do químico. O químico realmente ele é ainda muito necessário, mas tem como minimizar essas ações, né? Seria Sim, muito obrigada. Nossa, você deu contribuições muito importantes aqui, né? O que eu poderia falar, assim, conversar com você a respeito do que você trouxe foi a sua sensibilidade na condição de educadora para perceber, né, as características de cada estudante seu, né? Então, tem estudante que vai bem, melhor no meu dia a dia, na minha nessa eu estou tentando achar palavras assim que o que a gente faz, na verdade, é uma arte, né? Então, tem estudante que vai bem ali naquele movimento porque eu estou usando Canva, tem o outro que vai participar porque tudo bem no Padlet, tem o outro que vai fazer a coordenação motora, não está muito bem na coordenação motora, mas mesmo assim eu vou insistir, eu vou dizer para eles, olha, existe uma necessidade de vocês ainda escreverem, né? Ainda perceberem isso. Vamos fazer uma arte, vamos. Então, quando a gente fala em educação ambiental crítica, Grace, a gente está falando disso, de ser humano para ser humano, que a gente fala de uma educação ontológica, né? Não é uma educação tarefeira, né? Quando a gente fala em educação ambiental crítica, a gente está falando de ontologia, que é o ser humano cuidando do ser humano, o ser humano respeitando a história do ser humano, o ser humano respeitando as possibilidades do ser humano, né? Então, muito obrigada pela sua contribuição e vamos caminhando aí, porque eu acho que é isso, é um passinho de cada vez, né? eu falando e o microfone desligado. Eu até tenho também que, assim, no estado eles recebem o material escolar e tem o caderno de desenho. E a maioria joga fora. Infelizmente, às vezes eles recebem o material completo, eles acham que a qualidade não é muito boa e eles acabam jogando fora. É uma coisa assim que a gente tem que buscar uma forma. Aí a forma que eu busco para que eles não descartem o caderno de desenho, aí eu uso esse caderno de desenho como o caderno dos mapas mentais. Então, todos os conteúdos que eu trabalho, não só em relação à educação ambiental, mas também os outros, eu sempre coloco para que eles façam no caderno de desenho. Até mesmo para não deixar a escrita morrer, porque é um hábito milenar e que muitos hoje desprezam, sendo que vai trabalhar outras áreas do cérebro que a digitação não vai conseguir alcançar. Então, eu tenho essa preocupação também. Aí tem muita gente que acha assim, muito tradicional, mas eu vejo uma forma assim de resgate, né, dessa outra parte, e também porque muita gente, ou pelo menos eu só aprendo se eu escrever. Eu estava aqui vocês falando e eu vou escrevendo, porque senão eu não consigo fixar tão bem.
Grace, qual é a sua pergunta do mestrado? A minha, eu vou trabalhar, que é um tema, né, os temas, eu vou ler aqui, que é bem grande, né, que são os agrotóxicos no prato, ensino de química integrada, educação ambiental, economia circular, mídias digitais e materiais didáticos com base na agricultura familiar. Eu vou buscar, porque assim, a gente, no início, pensa no negócio mais amplo. Então, como aqui tem muita questão da agricultura familiar, ver quais são os processos que eles utilizam, essa detecção dos agrotóxicos, mas eu vou trabalhar mais assim, como que a gente pode higienizar esse alimento, de acordo com as normas da Anvisa, por exemplo, para minimizar esses efeitos, né? Como tem agora vários estudos, e já existe, até mesmo no da Anvisa, eles preconizam que a gente tem que fazer higienização com bicarbonato de sódio, que ele é mais eficiente do que o hipoclorito, que é a água sanitária, e do que o vinagre, que muita gente também utiliza. E fazer com esses produtores um trabalho junto com os alunos, né? Eles vão fazer produções de materiais e depois atuar junto com a comunidade. Que nós temos uma feira livre aqui também, tem vários produtores de agricultura familiar, e também para eles verem a importância da agricultura familiar, porque que eles exaltam muito o agronegócio. Então, assim, para que eles tenham a percepção do como a agricultura familiar é importante para a nossa sociedade. E também aí quando tem a questão da economia circular, o como que isso também movimenta a economia, né? Que é essa coisa de melhorar os impactos ambientais também vai afetar diretamente nas questões não só sociais, mas econômicas também. Muito bom, depois você manda para a gente seu texto. Sim, mando sim. Ah, obrigada. Obrigada. Quem quer falar, gente? Vamos para a próxima pessoa. Marcela? Neide? Oi, eu estou chegando agora, boa noite. Eu cheguei de viagem e eu entrei agora, então eu preciso entender o que está acontecendo agora na aula, tá? Você está sem áudio, Gláucia. Você chegou agora, bem-vinda, viu? Obrigada. Se quiser falar, talvez você consiga. Eu queria saber que metodologias ativas que você já usou com seus estudantes. Bom, só vou contextualizar que eu trabalho com graduação e mestrado em moda, né? Então, e além do ensino no curso, eu trabalho com a extensão universitária. Então, a gente trabalha com a comunidade e eu acabei de fazer um documentário onde eu registrei muito desse trabalho, né? Porque faz 20 anos que eu faço esse trabalho e eu percebi que muitas vezes ele parecia invisível, né? Porque você fica numa sala, ou sei lá, num ambiente trabalhando coisas incríveis, né? E você acaba ficando só com aquelas pessoas. Então, eu percebi que o registro audiovisual ampliava esse trabalho. Então, comecei na minha pesquisa a fazer registros desse trabalho, né, de moda e sustentabilidade, e acabei de fazer um documentário agora de meia hora, justamente para poder ampliar, né, essa atuação para mais pessoas. Então, e assim, eu trabalho longo já, né, e cada lugar que a gente trabalha tem uma forma de trabalhar, por exemplo, dentro do presídio,
a gente não consegue fazer muito uso de audiovisual e tal, então a gente faz mais práticas, a gente marca uma vez ou duas por ano para fazer registros audiovisuais, entrevistas e também depois usar esse material para fazer outros trabalhos em outros cursos, né? Então, assim, eu me interessei em fazer esse curso porque o audiovisual, para mim, sempre foi algo que eu gostei de usar nas minhas aulas, desde que eu comecei a ministrar disciplinas de sustentabilidade, eu sempre busquei audiovisuais nessa parte de sustentabilidade, moda, que pudessem trazer essa questão, e eu percebi que os alunos, eles interagiam muito mais, eles se envolviam muito mais, era muito mais impactante, né, o método de usar o audiovisual nas aulas do que somente a fala ou a apresentação, e também sempre gostei de envolver eles, né, na questão da captação também, do material, da produção do material. Então, não sei se me fiz explicar, mas eu não consegui participar das outras aulas, que eu estava em viagem com 5 horas de fuso horário diferente, então eu não consegui, mas pretendo assistir as aulas anteriores e, enfim, ficar enquanto tiver o curso. Muito obrigada. Sabia que você ia saber falar, tá vendo? Porque educadores ambientais têm na veia, né, essa questão da participação do outro, né? Educação ambiental, na verdade, como a gente falou, você não viu, mas você vai ver. Nas aulas anteriores, a gente falou de... esqueci agora o que eu ia falar. A gente... Eu vou continuar, depois eu falo o que eu ia falar para você. E aí, então, sobre o seu trabalho, eu queria, assim, dizer que é isso, né? Lembrei agora. Lembrei, por isso que eu estou gaguejando, porque agora eu lembrei o que eu ia falar. Que a gente, como educador ambiental, a gente precisa, em primeiro lugar, a gente precisa pensar no espaço que a gente está. Né? Então, nossa atividade, a primeira atividade que a gente fez aqui foi fotografar o ambiente que a gente estava, né? Então, umas pessoas fotografaram o lugar, né, o computador, a sala e tal, que é o ambiente onde nós estamos, que somos nós. Então, quando a gente fala num educador ambiental, em geral, daqueles professores que se interessam em fazer um curso de educação ambiental crítica, é porque eles já fazem isso. É difícil você querer... imaginem assim, a gente está na universidade ou a gente está na escola e nós temos um professor bastante tradicional, que acredita na educação tradicional, né? Lousa, giz, fala, prova. Provavelmente, dificilmente, ele vai, ou ela, se interessar por um curso de educação ambiental crítica, né? Então, hoje, nós estamos falando da metodologia, Neide. Hoje nós entramos especificamente, né, nas metodologias ativas. Então, até o horário que você chegou, eu apresentei algumas estratégias de metodologia ativa, vou continuar apresentando algumas agora, e provavelmente a gente ainda vai ter que acho que não vai dar tempo da gente ver tudo que tem que ver a respeito de metodologias ativas, né? E o que tem isso a ver com o cinema? Isso tem a ver com o cinema, porque quando nós falamos em produzir com o estudante um filme, nós estamos falando em fazer um projeto com ele sobre aquele filme, né? O estudante, a estudante, eles precisam estar com a gente no grupo, na comunidade, pensando a sua comunidade, pensando o seu problema territorial. Esse problema territorial não precisa ser um problema ruim, né? Mas pensando a sua questão territorial. Então, eu quero falar, por exemplo, né?
eu quero falar sobre o reaproveitamento de tecidos para a produção de moda, né? E aí eu vou fazer o reaproveitamento do tecido para a produção de moda. Isso, para nós, é o que é importante porque está salvando o planeta. Mas para os educadores ambientais, que nós também somos, é somente um tema. É um tema que vai levar esses estudantes a se conectarem entre si, se conectarem com o território, se conectarem com o saber, se conectarem com a ciência, para então eles pensarem em um roteiro de podcast, pensarem em um roteiro de filme, para então eles se permitirem entrar na plataforma Planeta na Escola, por exemplo, e pegar e escolher entre as centenas de opções que a plataforma oferece de filmes de educação ambiental e ver se tem algum que tenha a ver com as ideias que estão inspirando aquele grupo, naquela comunidade, a fazer um filme sobre reaproveitamento de tecido, né? E é claro que esses filmes, tanto os filmes que vão dar apoio. Ai, que bom, você está passando o seu? Estava curiosa, obrigada. É claro que os filmes, né, o cinema, ele vai ser tanto um apoio para a gente ter elementos mais contextualizados, né? Porque o filme ele vai trazer os conceitos de forma contextualizada, ele vai mexer com os sentimentos da gente, né? O cinema vai trazer para o educador ambiental e para todas as pessoas que estiverem nesse processo de educação ambiental, ele vai trazer a vida retratada ali em todas as suas especificidades, né? É o sentimento, é a cor, é a luz, é a aparência, é a problemática, é o rio, é a natureza, tudo vai estar junto e misturado, né? Não é como na escola, que a gente separa isso em áreas do conhecimento, que a gente separa de 45 em 45 minutos. O filme vai trazer para a gente todas as dimensões humanas, né? Todas as dimensões que compõem o ser humano e a vida, nossa vida e a vida na Terra, em alguns frames, né? Então, isso é uma coisa. Uma outra coisa em relação a isso é que a gente tem a produção dos estudantes, né? Quando os estudantes produzem um filme, ou quando eles produzem um documentário, uma reportagem, Neide, eu não sei se você está no nosso WhatsApp, mas hoje eu mandei para o grupo de WhatsApp uma reportagem de um grupo de estudantes do Educom, da Prefeitura de São Paulo, entrevistando uma pessoa da área ambiental, né? E estudantes assim de ensino fundamental e fiquei pensando quando eu estava vendo esse documentário e era uma entrevista, na verdade, não era um documentário, mas quando eu estava vendo esse material hoje e pensando em enviar para vocês, eu estava pensando, poxa, será que essas meninas, que eram todas meninas, não seriam estigmatizadas na escola por uma razão ou por outra, assim como uma das nossas colegas, eu não estou lembrando agora o nome dela, não sei se é Thaís, que ela falou que na escola dela a gente tinha as meninas foram muito maltratadas por questões de aparência e de comportamento, né? E foram estigmatizadas, né? Será que se as aulas elas tivessem tido oportunidade, né, de nas aulas fazerem uma entrevista, um documentário desse, será que teria chegado a esse extremo horroroso que a professora contou aqui para nós, né? Então, Neide, muito bem-vinda, tá? Muito obrigada pelo seu depoimento. A gente vai ver com certeza o seu filme.
Gostaria de saber se Karine gostaria de falar. Acho que Karine é da mesma área que você. Oi, Sim, oi, boa Karine noite. trabalha comigo. Desculpa, é que eu acabei de entrar agora, eu perdi aqui acho que uns 20 minutinhos de aula. Eu retornei porque estava sem bateria, acabei de chegar em casa e liguei o computador. Então, não sei qual o que eu poderia contribuir agora de fala. A Karine Pode- está no documentário, tem o depoimento dela no documentário. Ela aparece. Verdade. Contribuo com o meu Gente, depoimento nesse documentário. eu não sei os demais participantes desse curso, mas eu estou apaixonada por esse negócio de moda e eu quero estudar mais. Bora lá! Bem-vinda, E bem-vinda. a Karine fala com uma paixão. É verdade. Eu acabei de me formar, mas a questão da. Eu antes iniciei a vida acadêmica no design de produto, né? Mas já desde lá eu já praticava sustentabilidade nos meus projetos, nos meus trabalhos. Mas a moda foi um divisor de águas assim para mim como profissional, porque depois de entender a moda como uma ferramenta, não só uma ferramenta, mas como meio de você se comunicar, se expressar, enfim, né? A moda tem muito, apesar de ser enfim, né, tem todas as problemáticas, né? Ela também é muito democrática. Então, eu entendo que a moda ela pode sim, né, ser um vetor muito potente, né, da sustentabilidade, porque a gente valoriza muito a moda. A gente tem como sociedade valorizar essa questão da moda, mas a gente tem que entender que a moda também ela pode ser muito versátil. Não é só um mero mecanismo de um sistema econômico, por exemplo, que é o capitalismo. Eu entendo que a moda, apesar de ser um vetor de multiplicação de comportamentos, enfim, de N coisas, eu entendo que a moda também ela é exatamente isso. Ela é um meio de propagar pensamentos, propagar ideias e propagar principalmente essa questão dos nossos pensamentos críticos e trazer isso, né, para a nossa vida e praticar de fato, sabe? E eu sou uma entusiasta da sustentabilidade e concomitantemente da moda. A gente sabe, a gente tem percebido isso. Nossa, você está falando aqui, se estivesse trabalhando com você, eu ia falar assim, diretamente, eu ia falar assim, ai, Karine, ai, Neide, sabe o que a gente pode fazer? A gente pode fazer uma peça teatral representando a problemática desse território por meio de personagens vestidos, né? De acordo com as suas características relacionadas com o ambiente, com a sustentabilidade. Eu não sei se vocês iam gostar, mas eu estou aqui já... Quando que a gente vai começar a peça? Estou à disposição. Não, é sério, porque eu tenho uma filha que é atriz e eu tenho falado com ela há algum tempo para a gente fazer uma peça de fato, mas, mãe, mas eu não sou escritora, eu sou atriz, mas montar a peça e tudo mais, assim, a gente queria fazer esse trabalho em escolas, né? E aí juntar o audiovisual, a projeção, no fundo, com o teatro, né? Então, é o próximo trabalho que a gente pretende fazer, que a gente ainda não deu início. Então, vamos continuar falando no grupo, pode ser que outras pessoas também se interessem. Minha sugestão é que você e Karine já esbocem alguma coisa assim, para colocar lá na plataforma, que o trabalho final do curso nosso é fazer uma proposta de trabalho, né? Então, colocar essa proposta de trabalho lá na plataforma Planeta na Escola, você e a Karine, como já um estopim, né? E aí começar a fazer. O importante é colocar no papel. Colocou no papel, a gente vai caminhando. Eu não sei se vocês podem contar comigo, porque eu tenho um trabalho com resíduos em obras de construção civil que me toma bastante tempo, sabe? Então, eu realmente não sei se eu conseguiria caminhar com vocês, mas com certeza estar junto, pode contar comigo. Que ótimo. Tá bom? Prazer em te conhecer. Prazer. Tuane,
Eu sei que você não tem estudante, mas conta para mim, como na sua trajetória você vivenciou estratégias de metodologias ativas, e se foi em educação ambiental ou não. Você tem essa vivência, Tuane? Acho que ela caiu, ela tá caindo e voltando hoje, a aula toda. Ela deve estar com algum problema de conexão. Bem, então vamos voltar aos nossos PowerPoints, certo? Posso voltar? Vou voltar, então. Neide, essa é a lista de presença, tá no chat, viu? Continuando. Bom, vocês conseguem ver minha tela? Sim. Então, continuando, né, com as metodologias ativas, vamos falar da estratégia de instrução por pares. A instrução por pares promove o aprendizado colaborativo, em que os estudantes se ensinam e aprendem uns com os outros. Estimula o diálogo e a cooperação, valoriza os diferentes saberes presentes no grupo, fortalece o pensamento crítico e a participação, e é ideal para explorar temas ambientais de forma coletiva e democrática, porque cria um ambiente de confiança, respeito e protagonismo essenciais para a educação ambiental crítica. E olha, existem algumas possibilidades de trabalho, quando a gente vai estudar, né, a instrução por pares, ou a gente vai estudar o trabalho colaborativo, ou o trabalho em grupos de estudantes, existem algumas coisas com as quais eu concordo bastante, sabe? Que é assim, você vai ter no grupo aquele que vai ser o redator, você vai ter aquele que vai ser o relator, você vai ter aquele... mas não são eles que escolhem, sabe? Essas sugestões, né, de trabalho em pares, elas trazem uma maneira, tipo assim, o mais velho do grupo, ou quem está de verde vai ser o líder do grupo, mas você não sabe quem está de verde, sabe? Você já colocou isso no papel na tua casa, na hora que você estava preparando a aula. Então, tem que ser uma coisa aleatória. E aí tem aquele que observa, tem aquele que escreve, tem aquele ou aquela que vai pesquisar, tem aquele ou aquela que vai escrever. Sabe, cada um. Isso é bem interessante, porque a gente... cada um vai ter o seu papel e a gente não vai ter aquele problema de sempre o líder ser o líder, de sempre aquele que é mais falante fala mais, aquele que escrever, sabe? Então, eu sugiro que vocês estudem mesmo estratégias de trabalho colaborativo, estratégias de trabalho cooperativo e estratégias de instrução por pares, porque não é simplesmente colocar, não faz muita diferença, sabe? Quando a gente... Não faz muita diferença quando a gente coloca... Todo dia toca o telefone essa hora. Não faz muita diferença quando a gente coloca os estudantes juntos por pares, sem estratégia, tá bom? Então, é bem interessante que a gente estude antes de colocar os estudantes em pares ou em grupos. A gente estude formas de realmente fazer a diferença. Uma outra estratégia é o estudo de caso, né? Que é uma metodologia ativa em que os estudantes analisam situações reais ou simuladas, identificando problemas, possíveis causas e soluções. Então, o estudo de caso, ele vai estimular o pensamento crítico e a tomada de decisão, ele vai aproximar o conteúdo acadêmico da realidade concreta, ele vai favorecer a argumentação
e o debate, e ele é ótimo para explorar conflitos socioambientais e propor soluções, né? Então, por exemplo, a gente pode pegar uma história que aconteceu, por exemplo, nos anos 60, um caso que aconteceu nos anos 60, por exemplo, relacionado a uma questão ambiental. Essa questão ambiental pode ser uma questão de relacionamento, né? Porque o relacionamento também é sustentável. Então, relacionamento do homem com a natureza, o relacionamento do homem com o ser humano, né? Com os animais, né? Sei lá, a gente pode pegar um estudo de caso sobre um rodeio, ou um estudo de caso sobre uma briga de galo, ou um estudo de caso sobre alguma coisa que aconteceu em algum país e que a gente acha que naquele momento vale a pena para aquela situação que a gente está vivenciando naquele território, sabe? E aí pedir que os estudantes proponham não só soluções, né, mas que debatam, né, por que isso aconteceu, quais são os elementos disso, né, de que forma a gente pode fazer um trabalho para que alguma coisa disso seja mitigada, né, por exemplo, eu pensei aqui agora também na enchente do Rio Grande do Sul, né? Pensei aqui também na especulação imobiliária. Então, mas tem que ser um caso de verdade, né? A gente vê a temática e pega um caso que realmente aconteceu, né? De preferência, um caso verídico. Bem, a gente já falou bastante de projeto lá para cima, né? Mas esse é o projeto mesmo, né? Que é aquele que ele não vai somente colocar a proposta, mas ele vai desenvolver uma proposta para solucionar problema real, né? Vamos pegar aqui a questão da moda. E eu como uma ignorante na temática, eu vou falar do tecido, tá? Porque eu sei que é muito mais amplo, não envolve só tecido, mas o que eu conheço do concreto na moda é basicamente o tecido ou a pedraria, né, de uma joia e tal. Então, vamos pensar, nós podemos levar os nossos estudantes, se a gente quiser. Em geral, é assim, vou voltar um pouquinho antes do que eu estou falando. Em geral, quando a gente trabalha a questão ambiental, a gente parte daquilo que é local, né? Daquilo que está mais latente. Então, em geral, a gente parte da água que corre ali pertinho, a gente parte dos resíduos que são gerados na alimentação na escola, a gente parte do ar poluído por uma empresa que tem ali perto, a gente parte do ar da alimentação poluída com agrotóxicos, né, e tantas outras questões mais perto. Mas eu quero dar o exemplo do vestuário, né? Os estudantes desenvolvem propostas concretas para solucionar problemas reais. Só que para esses estudantes pegarem essas pedras e esses tecidos e transformarem em fantasias, transformarem em cenário para uma peça e tudo, é muito importante que eles saibam para onde vai esse tecido quando não destinado corretamente. Então, a minha sugestão é que, antes de qualquer coisa, ele veja o problema real, porque o problema não está ali. O lixão cheio de tecido, ele não está ali, não é verdade? O lixão cheio de tecido, ou o tecido roto, o cobertor estragado que é dado para o morador de rua,
por algumas pessoas, às vezes não faz parte daquele estudante meu. Então, é muito importante que ele vá ao lixão, ou ao aterro sanitário, ou aos locais viciados de lixo, e ele veja que ali tem pedraria de uma bijuteria quebrada, ele veja que tem o tecido, ele veja que tem outras coisas relacionadas com o vestuário, né? E aí ele vai, então, a partir daí, a gente vai vendo outra. Então, por que isso está no. Por que isso está no lixo? Por que isso virou lixo? Isso era lixo antes? O que era isso? Da onde veio? Quais foram as plantas que originaram isso? Tem petróleo? Não tem petróleo? Da onde vem esse material? Quem são os trabalhadores? Qual é a forma como esses trabalhadores são tratados, né, nesses diferentes locais. É um trabalho precarizado? É um trabalho valorizado? Valoriza-se quem faz isso? Valoriza. Qual a diferença entre o valor que essa pessoa tem e o valor de um estilista internacional famoso, sabe? Então, são coisas que vão acabar acontecendo na discussão, mas que partem. Quando a gente fala em ambiente, a gente parte necessariamente da visão, né, da questão do problema. E é lógico que a gente sabe que o tecido causa um problema real, né? Desde a sua produção até o seu descarte, na verdade, passando por questões também de preconceito e tudo mais, né? Então, é um tema maravilhoso, como eu disse para vocês, eu estou bem encantada, né, com o tema ambiental de vocês, mas tomando, assim, um pouco de cuidado, né, para que não seja um toma lá da cá, né, para que realmente os estudantes sintam, né, e aí quando vocês forem ver novamente o começo desse encontro que vocês perderam, vocês vão ver lá em cima que a gente está retomando o Gibbs, né? A gente está retomando que tem que pensar o problema, tem que sentir o problema, tem que pensar o que vai fazer com isso, né? Para todas essas metodologias ativas é a mesma coisa, tá? Então, os projetos tornam o processo educativo mais significativo, conectando escola e comunidade. Uma outra estratégia de metodologia ativa é o role playing, que promove aprendizado por meio de dramatizações e simulações em que os estudantes assumem papéis e vivenciam diferentes perspectivas. É o que eu falava agora há pouco para vocês, só que vocês já foram além, né? Já tem filme feito, já estão na universidade, trabalhando, né? Trabalham com adultos. Então, para vocês, essas dramatizações, elas partem talvez, de um outro momento, né, de desenvolvimento do cognitivo e de desenvolvimento social, né, dos estudantes. Mas, para as crianças bem pequenas e para as crianças e os adolescentes, as dramatizações e as simulações são bem importantes, né, porque ele vai assumir aquele papel, né? Vai estimular a empatia, o pensamento crítico, vai favorecer o entendimento de conflitos e dilemas socioambientais, vai permitir o debate de soluções de uma forma muito dinâmica, né? E é ideal para trabalhar com justiça ambiental, com cidadania e com clima, né? Eu tive recentemente numa oficina, eu não vou falar que é role-playing, não sei se eu posso denominar assim, mas eu tive uma oficina psicodramática, educação psicodramática ambiental, educação ambiental por meio do psicodrama. E foi muito interessante, porque a educadora ambiental da Universidade Federal do ABC, o nome dela é Marisa Altarujo, ela é uma das poucas pessoas que fazem psicodrama educacional. E ela, no Brasil, né? E a Maísa levou algumas reportagens
a gente estava bem na época do desastre lá do Sul, né? E ela levou algumas reportagens, até já citei aqui, de uma pessoa que era surda e não ouviu, ela morava sozinha, era surda, não ouviu a movimentação e acabou morrendo dentro da casa durante o desastre por falta de audição. Então, ela levou essa reportagem, né, lá. Aí levou uma outra reportagem também que falava sobre a questão feminina, né, como que fala? A questão de gênero, né? Que as mulheres, quando se fala em desastres, as mulheres são as mais prejudicadas, né? Também levou uma reportagem sobre isso. E outras nessa mesma linha que eu estou contando para vocês, porque o tema do psicodrama dela era desastres. E aí, cada grupo pegou um tema, né, escolheu lá o que queria falar, e foi para um negocinho de teatro mesmo, que a professora levou, assim, né, aquele palquinho pequenininho com fantoches. E nós éramos todos adultos, né, que estava fazendo lá. E foi tão significativo, foi maravilhosa essa experiência, porque a gente pôde vivenciar aquilo que as pessoas, que era reportagem real, nesse caso, né? E a gente pôde vivenciar com os nossos companheiros ali de grupo, né, daquela reportagem, a gente pôde vivenciar com os fantoches aquilo que as pessoas vivenciaram nos seus desastres, né? E o roleplay, ele vai nesse sentido, né? É fazer dramatização, é fazer simulação daquilo que a pessoa está vivendo. Então, ela está vivendo o papel de ser um morador de uma determinada cidade, onde começam a construir prédios gigantescos e tirar o sol da praia. E aí, quando a gente vivencia esse papel, tanto de quem vai morar nos prédios sofisticados e vem de outras cidades e de outros estados, ou aquelas pessoas que já moram ali ou que moravam ali, quando ele vive isso, é muito, milhões de vezes mais significativo do que a gente contar a situação, né? Então, eu gosto muito do roleplay e acho que está indo ao encontro de tudo que a gente está falando aqui, especialmente em relação ao nosso tema, né, que é cinema, meio ambiente e cidadania. Então, o cinema, né, que a gente não pode deixar de imaginar que tudo isso que a gente está falando aqui é para trazer o cinema e fazer o cinema, trazer o cinema e fazer o cinema, né? Então, são elementos científicos, elementos metodológicos, né, na aula de hoje, para a gente ir se apropriando, né, de possibilidades, né, para a gente trabalhar. Agora há pouco eu falei, né, que tinha 4 estações, apareceu aqui a rotação por estações, que organiza o espaço de aprendizagem em diferentes estações ou atividades, promovendo a diversidade de experiências. Permite que os estudantes explorem conteúdos de formas variadas, favorecem a autonomia e o protagonismo, articula momentos de pesquisa, prática e reflexão, e é ideal para trabalhar temas de forma dinâmica e integrada, né? Então, quando a gente faz a rotação por estações, o mais interessante, né, é que não fica cada grupo parado no seu lugarzinho, né? Então, às vezes a gente pode dar a mesma possibilidade que a gente daria antes, né, de estudo, de reflexão, de discussão, mas quando a gente movimenta, né, quando a gente põe essa energia
da turma para se movimentar em busca de um novo conhecimento, em busca de um novo elemento, em busca de uma nova possibilidade, a aula fica mais alegre, mais dinâmica, né? Então, é sempre aquilo que antigamente os professores mais tradicionais diziam, mas essa sala está uma bagunça, né? Mas a ideia é essa mesmo, é bagunçar, mas de forma para que as pessoas aproveitem no todo, né, aquilo que está sendo trazido, que não fique uma coisa parada ali, né? Eu tenho 4 coisas, então eu vou ver 4 coisas com o meu grupo. Não, tenho várias estações, são 4 estações, e eu tenho que me levantar, eu tenho que ir até a estação, eu tenho que vir, e depois eu tenho que publicizar isso, né? O que eu senti, o que eu aprendi e tudo mais. Tem aprendizagem baseada em investigação, que os estudantes são desafiados a levantar perguntas, formular hipóteses e buscar respostas por meio da pesquisa e da experimentação. Desenvolve o pensamento crítico, incentiva a curiosidade, promove a autonomia intelectual e vai em busca da causa e da consequência, né? Então, por exemplo, qual é a causa, deixa eu ver uma coisa, qual é a causa da seca prolongada num determinado local onde não tinha seca? E qual é a possibilidade que eu tenho? Então, é aprendizagem baseada em investigação. Não é uma pesquisa, é uma pergunta, e essa pergunta simples, objetiva, é investigada e a resposta é trazida. Não é um projeto, é uma investigação simples, que pode, sim, crescer, que pode cada um ter a sua investigação simples e depois juntar todas, né? Mas a ideia é que tenha uma pergunta simples, uma hipótese simples e busca causa e consequência. Bom, as plataformas de ciência cidadã e educação ambiental também são ferramentas digitais para engajar, educar e transformar. E, com certeza, elas são metodologias participativas, metodologias ativas, tá? Então, as plataformas, a gente já falou um pouquinho sobre ciência cidadã aqui, mas hoje eu queria começar a aprofundar um pouco isso, porque é uma possibilidade, né, que vocês têm também de trabalho com os filmes da plataforma Planeta na Escola, que é o trabalho final que vocês vão ter que fazer. Pegar um filme da Planeta na Escola e propor uma atividade e publicar lá em forma de projeto pedagógico na plataforma, né? Então, quando a gente fala em plataforma de ciência cidadã, a gente está falando em plataforma onde a gente pode, por meio delas, a gente pode engajar, educar e pode transformar, né? Pode fazer uma transformação, mas não é uma coisa dentro da sua escola, não é uma coisa dentro da sua universidade, não é uma coisa dentro do seu território só. São ferramentas online que conectam cidadãos a projetos científicos. Elas permitem a coleta, análise e o compartilhamento de dados ambientais em nível mundial. Isso que é legal, sabe? Então, a gente não precisa fazer um trabalho com ciência cidadã gigante com os nossos estudantes. A gente precisa mostrar para os nossos estudantes que é possível eles fazerem uma coleta, uma análise e um compartilhamento de um dado ali da região deles e que eles vão ser respondidos pelo pesquisador lá da plataforma, porque nada vai ser publicado sem uma validação científica, né? Então, esse que é o grande lance da gente pegar a plataforma de ciência cidadã, ou várias plataformas, apresentar para os nossos estudantes e dizer para eles, olha, como que a gente vai juntar cinema
e educação ambiental e vai utilizar essa plataforma de ciência cidadã, né? Voltando aqui, esse cinema, ele pode ser, por exemplo, um documentário que vai ser colocado lá na plataforma mostrando uma problemática, né? No caso da educação ambiental, né? Bom, a gente tem a CIVES, que é a IBCT, que é um catálogo de projetos de ciência cidadã no Brasil. Ciência cidadã, bem legal, esse CIVES, vale a pena vocês darem uma visitadinha lá. A gente tem a Wikiaves, que é uma rede colaborativa de aves. Então, eu tenho lá, moro no Pantanal, e surgiu uma ave ali na minha bairro, e eu falo, meu Deus, mas eu nunca vi essa ave nesse meu bairro, deixa eu ver que ave que é essa. Não estou achando muito bem, não, tal. Quer saber? Eu vou colocar essa ave lá e vou dizer aonde eu achei. E aí os demais colaboradores, junto com os cientistas, vão olhar aquela ave. Ou não, você pode ter certeza que ave que é. Não, isso daqui é lá no Pantanal, deixa eu pegar quem tem... não lembrei, eu tô tentando lembrar. Trinca-ferro. Esse é o trinca-ferro, é lá a vizinha do Pantanal, tá aqui. Tá. E onde que ela apareceu? Ela apareceu nesse curicho. Tá, eu vou lá e coloco, apareceu nesse curicho esse trinca-ferro, né? E apesar de óbvio, não é óbvio, porque essas plataformas, elas fazem mapas, elas fazem contagens, né? Então, é muito interessante. Tem o GeoWiki, que é um mapeamento ambiental colaborativo via satélite. Tem o Exus, que é o monitoramento de meteoros no Brasil. Então, viu um meteoro, já registra lá o meteoro, né? Então, os estudantes precisam conhecer. Agora, há pouco, vocês falaram assim, foi a Grace que falou assim, eu cuido para que tenha Padlet na minha aula, para que tenha Canva na minha aula, para que tenha computador na minha aula, porque senão eu não consigo segurar meus estudantes. Então, mas vamos ampliar, né? Eu tenho Padlet para quê? Tá, o que eu faço com isso? E como que isso sai da escola e vai para outro lugar? E como que o que está no outro lugar sai e vem para dentro do meu Padlet, né? Então, essas plataformas de ciência cidadã são importantíssimas para esse processo. Tem o Educares, que é do MMA, que é um portal de educação ambiental e de resíduos sólidos. Tem o portal de educação ambiental de São Paulo. Tem o Bora, que é da Fumbaea, que é um aplicativo um aplicativo gamificado para trilhas ecológicas. Olha que legal. Tem cursos EAD socioambientais, que são capacitação online gratuita. Então, nesse sentido, a ciência cidadã é a produção colaborativa de conhecimento científico entre cientistas e cidadãs, que amplia a democratização da ciência e promove o engajamento social. Então, por exemplo, você pode fazer um projeto de monitoramento de insetos polinizadores realizados com estudantes do ensino básico. Então, põe lá uma câmera, deixa lá a câmera gravando, depois pode deixar lá instalada em algum lugar, depois faz aquele filme rápido para ver como que foi a polinização daquela flor, né? E depois posta. Né? Olha, isso aconteceu na cidade de Goiás, na cidade tal, no distrito tal, em tais horários, na escola tal, esses insetos polinizadores. E aí, falar de inseto polinizador é ali, naquele filme, naquele projeto de ciência cidadã. Mas ele vai conversar com todas as outras questões, né, de educação ambiental.
vai conversar com a cidade, com o trânsito, com a vida, com o rural, com a Gaza, com Palestina, com Rússia e com todo mundo, com os Estados Unidos. A gente não vai ficar parado lá no monitoramento de insetos polinizadores, né? Isso daí é uma das atividades dentro de um dos percursos de educação ambiental. A educação científica desenvolve competências para compreender e interagir com o mundo científico e o mundo tecnológico. Ela contribui para a construção da cidadania e o pensamento crítico. E ela pode, por exemplo, interpretar gráficos, experimentos, uso de dados reais. Ela é essencial para formar cidadãos capazes de tomar decisões informadas. Então, a alfabetização científica prepara os estudantes para lidar com desafios contemporâneos. E por que a gente está falando em educação científica no momento que a gente está falando de educação cidadã? Porque a educação científica, ela quando é feita de uma forma individualista, sem pensar o contexto, sem pensar o território, sem pensar os diálogos que aquelas questões ambientais fazem com as outras regiões, ela fica longe daquela ciência planetária que a gente falava no início nos primeiros encontros, né? Não, a gente gostaria de ser um cidadão planetário. Então, para a gente ser um cidadão planetário, para a gente realmente compreender o que os rios lá do Amazonas, ou o que os rios voadores da floresta amazônica têm a ver com as chuvas que acontecem mais ao sul do país, a gente vai ter que entender como está a nossa região, como é lá, como é ao longo do caminho, o que são esses rios voadores e qual a importância dessa água, desses rios voadores e da própria Amazônia para o mundo, né? Então, tudo isso, o que eu estou chamando a atenção aqui a educação ambiental é magnífica porque ela é inter, trans, multi, ultra, mega disciplinar o tempo todo em qualquer aspecto, né? Bem, a gente tem o ensino híbrido, que é mais uma metodologia ativa, mas eu vou parar aqui nesse slide, porque daqui a gente vai caminhar para várias outras, né? Para várias outras metodologias. Então, até para conseguir chamar a atenção de vocês não faltarem, para a gente continuar com as metodologias ativas nos próximos encontros. Eu vou parar por aqui, vou abrir o microfone, gostaria muito que vocês falassem algumas palavrinhas nesses 5 minutinhos que a gente ainda tem. Dizer para vocês não deixarem de vir na próxima aula, que vai ser uma delícia, e que eu vou apresentar na próxima aula já a forma como vai ser apresentado o trabalho final de vocês. E aí fica melhor do que vocês lerem sozinhas, né? Esse esqueminha que eu montei para vocês fazerem o trabalho final, que não é nada difícil, mas eu gostaria de ler junto com vocês, já ver se tem alguma dúvida e tudo mais. Aí, na outra aula, vem uma professora especialista em cinema, educativo, especialista mesmo, é a área de pesquisa dela, ela vem na aula 8 conversar com vocês. Na aula 9, a gente vai fazer um fechamento, vai ouvir vocês, quem já tiver projeto já vai poder apresentar, e na aula 10, também apresentação de projeto. Não se esqueçam de ir até o assíncrono lá na plataforma e ver o que tem pouquíssimas coisas obrigatórias para a gente fazer, mas fazer o que é obrigatório lá, visitar aquilo que não é obrigatório, mas que são sugestões bem interessantes que eu coloco para vocês, tá bom? Então, eu vou abrir para vocês falarem, gostaria muito de ouvir uma palavrinha final de cada uma.
Bom, eu tô chegando hoje, né? Mas eu vou assistir os encontros assíncronos, né? Para me inteirar. Falei com a Karine também, né? Para ver como que a gente pode fazer juntas, né? A gente já tem trabalhado juntas e quanto à questão da presença, tanto eu quanto a Karine, a gente não conseguiu, porque a gente entrou depois, eu acho que não aparece no chat a lista de presença aqui, né, para a gente preencher. Eu vou pôr de novo, tá? Tá. Quem mais pode falar? Gostaria de falar agora. Bom, gostaria de agradecer, né, a aula de hoje. Eu acho que a partir de agora, dessa última aula, eu consegui visualizar assim, alguma definição de projeto, porque até então eu estava bem ainda perdida, literalmente. Mas com relação enfim, deu para pensar assim, no que eu poderia, enfim, contribuir e criar a partir do que foi dito hoje. Sobre que você falou sobre os filmes, né? Eu já até passei para os alunos A Idade das Águas, que é um dos filmes que está na plataforma. Vocês gostaram? Gostaram bastante. E assim, eu gostei que eu até falei assim, eu falei, gostei de ver assim, a comunidade com bastante consciência de classe, né? Assim, as falas deles são muito pertinentes. É um filme de 2018, mas ele já mencionava uma possível ação do Trump no Nossa, Estado, sabe? Então, assim, eu achei muito interessante ele já fazer essa análise, né, do que está acontecendo agora, falando sobre as sanções fiscais, eles já vislumbravam que isso poderia acontecer. Aí tem um depoimento também de algumas atrizes que já são mais conhecidas, né? A Dira Paz, e também tem a cantora. Agora eu acabei de esquecer o nome dela, estou com a imagem dela na cabeça, mas esqueci o nome dela. Gabi Amarantos. Que elas também, né, fazem falas assim, bem ativas. Aí eu vou fazer, junto com a Marcela, um levantamento de dados, principalmente sobre as águas, as proporções, falando também sobre os aquíferos, que são muito importantes, inclusive descobriram um agora, que eu ainda não estou bem inteirada do assunto, mas que pode abastecer a humanidade por mais de 250 anos, né? sim, eu vi. Tem o aquífero que tem lá no Acre também, que ele é bem grande, agora eu esqueci o nome. Não é o Guarani, né? Acho que dá para abastecer por mais 400 anos, né, a população mundial. Então, trabalhar também essa parte com eles, da parte estatística, e a gente também vai fazer uma produção de um vídeo com eles também, que a gente já foi pensando nessa última atividade. Uma das coisas que a gente pretende trabalhar com as estudantes, a gente está começando a trabalhar não só com adultos, mas numa escola aqui de Florianópolis, a gente já fez um trabalho com estudantes de 12 a 14 anos, de educação ambiental por meio da moda, fazendo estamparia botânica, tintas, né, naturais, e eles fizeram ecobags, customizaram camisetas, então, assim, a gente percebe realmente que eles trabalhando junto, vivenciando, isso é muito transformador, né? Então, e a gente pretende trabalhar cada vez mais em escolas, por isso a ideia de fazer uma peça de teatro e também trabalhar com vídeo junto com o teatro, para a gente ter algo para ir para as escolas, né? Para poder fazer esse trabalho de educação ambiental, né, por meio da moda, né, porque todos nos vestimos, né, para eles terem essa consciência, porque a gente percebe, né, como a gente atua na área da moda, que quando
a gente toca, digamos, o estudante, seja a idade que for, porque a gente transforma, inclusive, mulheres com mais de 60 anos que a gente trabalha, né? Que muitas vezes dizem, nossa, eu não sabia que a gente podia usar o jeans de tantas maneiras diferentes antes de descartar, e aí já começa a pensar em tudo que é resíduo, né? Então, assim, essa participação ativa no processo, isso transforma todo, independente da idade, sabe? Mas eu entendo que trabalhar com crianças e jovens são essas pessoas que vão estar construindo o futuro. Então, cada vez mais eu percebo essa necessidade da gente, e a moda é algo que chama a atenção deles, né? Nessa idade, desde de jovens, né? Todos já se importam com o que vestem, então é uma forma interessante da gente trabalhar a educação ambiental, né? Maravilhoso. Vamos junto aí, para fazer a atividade do curso. A Marcela já consegue passar o convite para elas, Marcela? Ou não acabou sua reunião ainda? A Marcela, acho que ela já saiu. Ah, acho que ela já saiu. E você está como administradora também, não está? Então, mas como que eu faço para incluir elas lá? Você está como administradora, é só mandar o convite para elas lá no grupo mesmo. Eu vou mandar agora para elas já entrarem. Porque aí, quer ver, ó, membro, adicionar. Não. Convidar via link, achei. Eu vou passar. Aqui, ó. Para elas entrarem. Tá? Vai ser um prazer. E a ideia é... as minhas gatas estão tudo aqui no meu pé também. Só que essa aqui, ela se passa um pouco, ela acha que ela é papagaio. Então, a ideia, Neide, é a gente, nesse grupo de WhatsApp, a gente fazer o nosso grupo, né, de trabalho, e a gente ir se unindo cada vez mais, e lá na plataforma Planeta na Escola, a gente trazer gente, mesmo que gente que não fez o curso, mas trazer gente, porque nós queremos fazer uma rede de educadores ambientais por meio do cinema. Essa rede não existe, né? Nos registros brasileiros, não existe uma rede de educadores ambientais por meio do cinema. A plataforma Planeta na Escola é gratuita, é super fácil de acessar. Agora não está com centenas, mas a curadora disse que a gente vai ficar com centenas muito em breve de filmes. Então, acho que vale a pena a gente expandir aí nossos convites. Eu tenho, inclusive, eu conversei agora, enquanto eu estava aqui no chat com a Roberta, que fez esse curso comigo na escola, a diretora da escola, que é a Fabiana, porque elas também iam fazer o curso, mas aconteceu algo que elas, enfim, não conseguiram acompanhar, mas tem interesse de participar desse grupo, porque a escola... ela tem aqui em torno de 600, 700 alunos nessa escola que a gente trabalhou, e inclusive ela já produziu um audiovisual também sobre esse projeto na escola. Ela queria também colocar na plataforma, então até passei o contato da Mônica para ela. Então, se for possível, se integrar a Fabiana e a Roberta, que também estão com a gente nesse trabalho. O que acontece? Ô, Matheus, pode parar de gravar.